Paz seja convosco. Bem-vindos a mais um devocional. E o tema de hoje é Surpreendida pela Graça. Nós vamos ler lá em Miqueias 7:19. Olha só. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades. Aleluia. E tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amém. Esse é o amor de Deus que nos perdoou. Olha a ilustração. O autor Lee Strobel conta a história de uma garota de 8 anos que roubou um livro da sua estante. Seus pais a trouxeram ao escritório de Lee e a garota admitiu chorando ter pegado o livro, sabendo que isso era errado. Lee sugeriu como castigo ela pagasse o preço do livro, $5, mais 3 vezes esse valor. Ixi. A menina concordou triste, mas era óbvio que $20 era muito dinheiro para ela. Aproveitando a oportunidade para ensinar algo de Jesus, Lee então abriu a gaveta da sua mesa e tirou o talão de cheques. Ele preencheu um cheque no valor de $20 e mostrou para a menina. Ela ficou de queixo caído. Ele disse: vou pagar a sua dívida para que você não precise pagar. Ele lhe disse: olha só que lindo. Sabe por que eu estou fazendo isso? Confusa, ela indicou com a cabeça, dizendo que não sabia. Ele respondeu: porque amo você. Ele continuou: porque eu me importo com você, porque você é preciosa para mim. Por favor, lembre-se do seguinte: é isso que Jesus fez por você, então você também faça isso por outras pessoas. Amados, isso é graça, misericórdia e favor. E isso são atributos do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de favor. E Ele é um Deus perdoador. Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia! Nós não podíamos pagar pelos nossos pecados, mas Ele gratuitamente nos ofereceu perdão e nos perdoou. Mas a mágoa não habita no céu. A mágoa é uma característica do homem, da nossa carne. E a mágoa, ela é a parede dentro de nós que nos impede de viver essa plenitude do perdão de Deus. Olha só, C.S. Lewis disse que se mágoa fosse do céu, o céu estaria vazio. Mas a mágoa não é uma característica de Deus, é uma característica do homem. E a Bíblia nos diz que quando a mágoa se instala no nosso coração e nós não perdoamos, nós somos afastados do perdão de Deus. Por quê? O perdão é algo condicional. Jesus nos ensinou, quando ele fala sobre oração, ele nos ensina a orar ao Pai, dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na realidade, é mais ou menos assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque
eu estou perdoando os pecados daquele que me ofenderam. Sim, o perdão é condicional. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Amados, lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus conta a parábola do servo mau. O servo mau que devia 10.000 denários, era muito, muito dinheiro. E ele foi perdoado pelo seu senhor. Porém, saindo dali perdoado, ele encontrou um liderado seu que devia poucos denários. E aquele homem que foi perdoado da sua dívida imensa, ele não perdoou aquela dívida pequena. Aquele senhor ficou sabendo, chamou aquele servo mau e disse: eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a do outro. Irmãos, aquele homem tinha uma dívida imensa e não perdoou uma dívida pequena. A Bíblia fala que aquele senhor, ele entregou aquele servo mau aos atormentadores. Ele não viveu, ele foi condenado. E a Bíblia não é editável. A palavra de Deus, ela não é editável. A verdade é, se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que limpar a nossa vida de toda mágoa e de toda raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, que ninguém seja privado da graça de Deus, a graça perdoadora, a graça escandalosa, a graça que nos alcançou, nos perdoou. Porém, quando a raiz de amargura, diz Hebreus 12, ela é instalada no nosso coração, nós somos privados da graça e as pessoas que estão ao nosso redor também. A verdade, amados, é que o perdão é algo libertador. Aleluia. Perdoar o próximo. Amados, não há como nós dizermos que somos cristãos se nós não perdoamos o imperdoável. Porque Jesus perdoou em nós o imperdoável. Então, queridos, se você não perdoa o que é imperdoável, eu preciso lhe dizer, Jesus não habita em você. Porque onde Jesus habita, abunda a graça e a misericórdia. E a lição central do perdão na Bíblia que Jesus nos ensina é: se nós não perdoarmos os pecados daqueles que nos têm ofendido, nos têm machucado, nos têm perdoado, nós não receberemos o perdão dos nossos próprios pecados. Ser perdoado é reciprocidade. Você perdoa e então você é perdoado. C.S. Lewis, ele declara: ser cristão significa perdoar o imperdoável porque Deus nos perdoou. Amados, vamos viver a graça. E a graça é: eu fui perdoada, então eu tenho que perdoar. Que ninguém seja privado dessa graça de Deus. E que nós sejamos alcançados pelo ousado amor e viver essa plenitude desse amor de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor pagou a minha dívida que eu não conseguiria nunca pagar. Eu fui perdoada e fui liberta de uma vida de atormentadores e daquele que me prendia no meu pecado. Obrigado, Senhor Jesus, por tão espontaneamente me perdoar. Que a cada dia eu e todos os meus irmãos tenhamos um coração perdoador e viver as maravilhas da graça, perdoando a todos os homens. Que assim sejamos, Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos viver o perdão e vamos perdoar. Amém? Isso é graça.
Deus abençoe você e até o próximo devocional, em nome de Jesus.